Oi pessoal, tudo bem? Com esse vídeo eu vou iniciar uma série de vídeos no qual eu vou ensinar sobre programação em Python. Na verdade, eu vou falar sobre programação e algoritmos em geral, tá? Mas eu vou usar a linguagem Python como um recurso pedagógico. Aqui na imagem vocês estão vendo o link para o meu site, né, do GitHub, para os meus repositórios. Eu vou me apresentar. É, Eu ainda vou fazer, eu tenho que fazer, né, ainda um vídeo introduzindo quem que eu sou, né, mas eu vou fazer isso formalmente depois. Mas eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou cientista de dados há 15 anos já. Então eu iniciei na área, eu não migrei de área. O meu background é em física, tá? Eu tenho graduação, mestrado e um doutorado em física. Então eu já trabalho com programação, com simulações, com análise de dados, eh, análise estatística desde o início da minha graduação. Eu fiz iniciação científica em física nuclear experimental, então a parte estatística era bem pesada. Eu também pude usar bastante programação durante o meu curso, né, durante a minha iniciação, e durante o meu mestrado também. No meu doutorado eu usei bastante programação, mas mais para resolver problemas de relatividade geral. Então não foi muito voltado à ciência de dados. Mas a minha carreira assim foi bem rica. Eu já trabalhei em muitos projetos, tá? Então para mim programação já é algo bem enraizado, tá? É algo que eu adoro fazer. É um dos meus temas de pesquisa, inteligência artificial, principalmente a parte de machine learning e redes neurais. As minhas outras áreas de pesquisa são relatividade geral clássica, né, que foi o tema do meu doutorado em Warp Drive, teoria de Warp Drive. Eu também pesquisei em econofísica, computação quântica e, logicamente, em machine learning e redes neurais também. Mas voltando agora pro curso, né, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para o repositório. Mas o repositório que eu estou me referindo é esse daqui, que chama Programação Introdução. Quando vocês entrarem, vocês vão ver que tem diversos notebooks Jupyter lá. Eu ainda preciso dar uma organizada, tá, no repo, vou colocar algumas referências, por exemplo, aqui no Git Ignore eu esqueci de colocar o checkpoint, então ele está aparecendo, mas eu vou dar uma ajeitada aqui no repositório. Esse é um curso antigo que eu dei em um cliente e assim, acabei mudando bastante coisa, tá? É um curso bem básico, na verdade. A ementa desse curso você encontra em qualquer curso de programação de qualquer universidade, tá? Passa por sintaxe básica, uso e aritmética, condicionais if else, loops, funções, recursão, funções aninhadas, passando por alguns scripts, faço alguns exercícios, então é um curso bem padrão, tá? Que vocês vão encontrar em qualquer universidade. Mas aqui vai ter um pouco do meu toque também, da minha visão sobre programação. Como eu trabalho com ciência de dados há 15 anos e eu também uso bastante computação na minha pesquisa, então eu vou trazer bastante exemplos aqui voltados à área de dados, tá? Tanto a área de dados quanto também a área de pesquisa. Então, em econofísica, a gente trabalha bastante com sistemas dinâmicos, sistemas complexos, né? E a gente também usa bastante técnicas aí que são comuns na área de dados também. Mas basicamente tem esses notebooks aqui que vocês podem baixar, tá? Podem entrar. Talvez eu inclua mais alguns, depende de como esse curso progredir.
Se ele tiver bastante audiência, talvez eu incremente ele. Caso contrário, vai ficar aí para a posteridade do jeito que tá, entendeu? Mas vocês podem clicar aqui, né, como eu mostrei, basta clicar no notebook, que aí ele vai aparecer para vocês. O GitHub renderiza o notebook, tá? O notebook Jupyter. E aí vocês podem vir aqui no canto direito e tem opções aqui. Vocês podem dar um fork no repositório se quiserem. Se quiserem curtir também o meu perfil e acompanhar. Ou vocês podem simplesmente baixar aqui esse arquivo, né? Então você vê aqui nesse botãozinho de Download Raw File. Você clica nele e aí ele vai automaticamente aqui baixar. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em instalar o Anaconda, né? O Anaconda, deixa eu até botar aqui, ó. Vocês podem baixar a distribuição do Anaconda e instalar ela. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso, mas eu vou dar um paliativo. Na verdade, não é nem um paliativo, é uma solução, né? Mas quem quiser ter o Python instalado na sua máquina, uma das opções é simplesmente vir aqui na distribuição do Anaconda. Mas quem não quiser ter essa dificuldade, você pode simplesmente ter uma conta no Google e aí você entra no seu Drive. E aí você pode abrir um Google Colab, que é um Jupyter Notebook que o Google colocou como padrão, tá? Então você vem aqui, clica em novo, e aí você abre aqui um drill down, né? E aí você vem aqui em mais. Em geral, o Google Colab ele não aparece por default no seu Drive, você precisa instalar ele. Então você vem aqui em conectar mais apps e aí vai abrir uma janela para você pesquisar os aplicativos. E aí você coloca Google Colab e aí pesquisa. E vai aparecer aqui logo na primeira opção, é o Collaboratory. E aí você vem aqui e instala ele. Pode instalar sem medo, tá, pessoal? Não tem problema não. Então aqui ele está instalando. O colaboratório ele foi instalado. Vocês podem dar OK aqui, concluído, e aí fecha. Então quando vocês clicarem aqui novamente no novo, aí já vai aparecer, ó. Aí você vem aqui em imagem novamente, e agora vai aparecer a opção do Google Collaboratory. E aí você clica nele e vai abrir uma nova aba. Ele está carregando agora, tá? Então pronto, acabou de abrir aqui. O Google Colab ele é uma proxy muito bem feita do Jupyter Notebook, tá? É bem simples de utilizar. E aqui você já tem até a opção do Gemini. Então, facilita bastante, né? Quando você estiver estudando. Não recomendo, mas tem gente que gosta de fazer vibe code. Mas é bem tranquilo assim de utilizar. Então eu baixei o arquivo, né? Eu fui lá no meu GitHub, não sei se vocês lembram, mas eu vou recordar. Eu baixei esse Jupyter Notebook. Então vocês podem vir simplesmente aqui onde tem escrito arquivo, e aí vocês podem abrir um notebook. Ou pode simplesmente digitar o Ctrl+O, que é o atalho, né? Então eu esqueci, né, de subir o arquivo. Então eu vou vir aqui no meu Drive,
O meu arquivo aí já foi baixado, tá? Eu vou simplesmente arrastar na minha pasta do Windows para cá para o meu Drive. Então tá subindo, já arrastei. Apareceu aqui, ó. Então, o nome do Jupyter Notebook que está lá no meu GitHub, ele se chama 01 Intro Syntax Python. Então eu posso simplesmente vir aqui, né? Eu clico com o meu botão direito. Deixa eu ver se tem a parte de abrir com. Então tem aqui, ó, abrir com Google Colaboratório. Eu clico aqui e aí aparece o meu Jupyter Notebook, né? Só que aqui eu estou abrindo ele com o Google Colab. Então, essa primeira aula eu vou falar mais sobre sintaxe de Python. Eu espero também que essa parte de usar o Google Colab seja útil, né, para vocês. Muita gente tem dificuldade em instalar o Anaconda. Então assim vocês podem ir direto para a aula, tá? É só seguir aqui as etapas que eu mostrei. Então o Python ele é uma linguagem que a gente chama de altíssimo nível, tá? Quando a gente fala de níveis de linguagem de programação, a gente quer, quando ele é alto nível, ele está se afastando da linguagem de máquina e se aproximando da linguagem humana. Quando uma linguagem ela é de baixo nível, ela está se aproximando de uma linguagem de máquina e se afastando da linguagem humana. Então, assim, Python é com certeza uma das linguagens de programação mais fáceis de aprender, tá? Ela é de altíssimo nível. A comunidade Python é gigantesca, é uma das maiores, então tem sempre bibliotecas sendo lançadas e atualizadas. E assim, no auge, né, da onda aí de data science, muitos cursos de Python surgiram. Eu até demorei assim para começar a gravar um curso de Python, porque eu já tenho tanto material bom. Um deles, inclusive, ó, ele tem no YouTube. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. É o site do professor Guanabara. Chama Curso em Vídeo. Opa, nossa. Esse Google adora um pop-up, né? Então vamos ver aqui, curso em vídeo, Guanabara. Python. O sistema de busca do YouTube eu acho ele muito ruim, viu, pessoal? Mas enfim, tá aqui. O, eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer, mas quem não conhece, esse daqui é o professor Guanabara, ele é um YouTuber famoso, né? Eu acho que ele já tem mais de 10 anos de plataforma e ele criou os mundos de Python. Então, no qual o mundo 1 é o nível mais básico, o mundo 2 é o intermediário, o 3 é o avançado. E ele lançou recentemente, né, um curso de programação orientada a objeto, que seria o mundo 4 de Python. Então vocês podem entrar aqui no site dele, né? Vou entrar aqui em curso de Python. Ready to level. Deixa eu entrar aqui no canal dele. E aqui tem a parte de vídeos. Se vocês forem ver aqui, né, tem os cursos. E aqui a gente pode pesquisar Python. Então tem aqui o curso de Python 3, curso de Python 2. E aí vocês, curso de Python 01, seja um programador. Então aqui tem todos os vídeos para quem quiser ver. Tem outras opções também, né? Tem a W3 School. Esse site eu acho fantástico, tá, pessoal? Eu aprendi muita coisa por aqui, não de Python, mas, por exemplo, vocês podem ver aqui, né? Tem diversas
linguagens e tipagens. Tem até Excel aqui, tem PHP, Java, SQL, tem HTML. Então eu uso bastante esse site aqui para estudar algumas coisas que eu faço em paralelo, tá? Sobre desenvolvimento. A maioria eu já venci, mas enfim, eu acho que é um bom lugar para se iniciar. Então vou mostrar aqui o curso de Python que eles têm. Da última vez que eu contei, tinha mais de 130 lições, tá? Sobre Python e Data Science. Então começa aqui desde a sintaxe, ele passa por machine learning, tem até árvores, por exemplo, estrutura de dados, tem Python MySQL, Python MongoDB, então fala sobre JSON, enfim, tem muitos exemplos aqui. É, eu me arrisco até a afirmar que quem fizer todas essas lições já sai um bom júnior, tá, pessoal? Então, quem souber aí falar inglês, eu recomendo fortemente esse site aqui do W3 School e fazer todas essas lições. É tudo bem estruturado, então, por exemplo, Python Intro, que conta uma historinha, né, do que é Python, que é o que eu estou fazendo agora. Então, já estou resumindo para vocês. E aqui o famoso Hello World. O Hello World é uma brincadeira que quando a gente vai ensinar programação, a primeira coisa que a gente ensina é fazer um print de uma frase, que é o Hello World, né? Que é como assim, pronto, você iniciou a sua jornada. Esse aqui é sempre o primeiro passo. Então você pode vir aqui em Next, né? Vem a próxima lição e aí você vai ler Get Started with Python. Então, at W3 School you can try Python without installing anything. Você vem aqui, ó, try yourself, e aí abre um prompt, você pode fazer qualquer coisa aqui, né? Então, por exemplo, um Hello World 2. Aí você vem aqui dar um run, e aí ele vai executar essas duas funções. Você pode fazer bastante coisa aqui nesse site. Ele também emite certificado, desde que você pague um valor, mas o sign-in dele ele é totalmente gratuito, tá, pessoal? Então recomendo aqui esse site. Mas enfim, vamos voltar para o meu curso, né? O... Vamos começar aqui com essa primeira lição. O Python, e assim como muitas linguagens de alto nível e que são orientadas a objeto, no caso o R também, o C++, eles têm bibliotecas já prontas, tá? Então, uma biblioteca, ela é um conjunto de classes e funções que já realizam tarefas específicas. E aí você não precisa ficar refazendo essas classes e funções porque alguém já teve o trabalho de fazer, a própria comunidade já fez. Eu citei aqui dois exemplos, né, que é o Pandas e o NumPy, são duas bibliotecas assim bem conhecidas na linguagem Python. Então você pode fazer o import. A sintaxe ela é assim, né? Import pandas esse SPD, você pode simplesmente fazer o seguinte, né? Você pode import pandas e aí você clica aqui para executar a célula. Só que aí o que que você está fazendo, né? Você está somente importando está importando a biblioteca inteira, só que sem dar um apelido para ela. Então toda vez que você quer usar uma função dessa biblioteca, você precisa, por exemplo, digitar pandas e aí eu vou, por exemplo, ler um read CSV. Essa função aqui, ela serve para a gente ler um arquivo. Aí vamos supor que eu tenho aqui um exemplo arquivo csv.csv.
E aí, se eu clico aqui para executar essa célula, o Python ele vai ler esse arquivo no caminho que eu estou indicando e aí vai ser executado. Só que quando eu coloco aqui SPD, eu estou dando um apelido para ele, é o que a gente chama de um alias. Um alias ele se escreve assim, aliás. Alias é apelido em inglês, tá, pessoal? Então é isso. Então, em vez de você digitar pandas, você simplesmente digita PD e aí vai funcionar. Eu não vou executar essa célula porque eu não tenho esse arquivo, tá? Eu inventei aqui só para dar esse exemplo retórico para vocês. Então, eu posso aqui deletar essa minha célula, eu venho aqui em excluir célula, ou você pode simplesmente usar o atalho Ctrl mais M mais D. Então, essa daqui é o import, né, das bibliotecas. Então, vamos começar agora com a sintaxe. O, o Python, principalmente se você está usando o Jupyter Notebook, ele tem uma propriedade de persistência de código. Eu esqueci o nome. Desculpa, está aqui. É o interpretador interativo, né? Então, quando você executa uma função, executa algum comando, ele mostra isso em tela. Então, essa é uma propriedade muito boa para quem está aprendendo e também para quem trabalha com ciência de dados, porque o cientista ele é diferente do desenvolvedor, tá? Então, a gente quer ver os resultados prévios antes de, por exemplo, fazer um debug ou até mesmo compilar um código ou encapsular esse código. Então, o cientista ele trabalha muito de uma forma não linear. Tem muita gente que é crítica, né, em relação ao Jupyter Notebook, porque muitas vezes não fica muito organizado e aí a gente acaba perdendo a principal característica do Python, que é ele ser uma linguagem orientada a objeto. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode criar funções que são genéricas e chamar essas funções que executam tarefas específicas. Então a gente reaproveita linhas de código. Então, por exemplo, você não precisa repetir o mesmo código para fazer a mesma coisa no seu programa. Você simplesmente cria uma função e aí você chama ela quando necessário. Então, comentários é algo muito importante em programação, tá, pessoal? Quando a gente está escrevendo um código, ele precisa ser claro, precisa ser bem escrito e a gente precisa comentar ele, porque quem vai ler esse código não necessariamente vai conseguir entender a nossa linha de raciocínio. Então, se for um script que tem um algoritmo que é muito complicado, quem for ler e dar manutenção nesse seu código precisa entender o que você pensou na hora de criar ele. Então, é por isso que a gente cria esses comentários. Se eu executar essa linha de comando, o que está escrito aqui depois do meu hashtag não vai ser impresso, não vai ser interpretado como uma linha de código. O Python ele simplesmente ignora e vai direto para a linha de comando em si. Então, toda vez que vocês quiserem comentar um código, basta digitar primeiro o hashtag e aí qualquer coisa que vocês digitarem não vai ser interpretado como uma linha de comando, tá? Então, aqui eu coloquei um comentário. Para escrever um comentário em um código, use o símbolo jogo da velha ou o hashtag, né, que é o nome em inglês desse caractere no início do comentário. Toda vez que você quiser escrever um comentário, inicie com hashtag. Então, precisa começar com hashtag para troca de linha também. Então, a linha 6 é um código. Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar as linhas. Ah, eu geralmente eu não uso muito, né, o Google Colab, eu prefiro usar ou a nuvem ou o próprio Jupyter Notebook. Eu queria mostrar aqui as linhas de código, mas não vou achar.
Mas enfim, o que que eu estou fazendo aqui nessa linha, tá? Em que A é 2 mais 2. Esse A ele faz o papel de uma variável. Então, se eu passar esse valor, eu tô passando aqui uma operação aritmética nele. Então, a gente pode utilizar o Python também como uma calculadora, tá? Se eu digitar aqui 2 mais 2 e executar essa célula, vai aparecer aqui o 4. Só que se eu passar aqui A igual a 4 e executar essa célula, então eu estou simplesmente guardando esse valor 4 nessa minha variável A. A variável ela pode ser deletada, tá, no meio do código, ou você pode persistir ela. Em aulas futuras eu vou falar sobre como utilizar essas variáveis, tá, pessoal? Porque não é boa prática a gente ficar salvando variável global. E a variável global é uma variável que ela é utilizada no programa inteiro. Então, existem técnicas, tá, de programação, por exemplo, passagem de variável dinamicamente, também que é um negócio perigoso, enfim, existem diversas técnicas que a gente pode utilizar para usar variáveis. Mas aqui, o que que acontece? Eu estou passando o valor 4 na minha variável A. Então, eu vou executar essa célula daqui. E aí o Python ele imprimiu o valor 4 porque eu coloquei o valor AR aqui. Então, por exemplo, eu digitei A. Então, eu já salvei o valor 4. Toda vez que eu vou executar a célula com essa variável A, ela vai mostrar o valor 4, porque foi o que eu acabei de passar. A gente pode sobrescrever esse valor, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, A igual a 5, e aí eu vou pedir Python, coloca aí para mim o valor dessa variável A. Então vai aparecer 5 aqui embaixo quando eu executar. A gente também pode usar, né, eu até esqueci de fazer com vocês o Hello World, né, que é o print. A função print, ela imprime o resultado de uma execução do Python na tela. Então print Hello World. E aí ele imprime esse valor. Só que aí a gente pode imprimir o valor do A, ó, print A. E aí o Python vai simplesmente imprimir esse valor aqui. É diferente, tá, pessoal? Pode parecer que é algo idêntico, mas é diferente entre você printar o valor de A e você simplesmente mostrar aqui o valor de A. Repara que ele executou as duas funções. Ele printou o valor de A e depois imprimiu o valor de A. Outro tipo de comentário que você pode fazer e é muito utilizado em código é você usar essas três aspas aqui, aí você abre e fecha, né, essas três aspas e todo o texto que você colocar aqui dentro, ele vai ser interpretado como uma string. Então, é diferente de você usar o hashtag, porque você pode passar essa string como um valor para uma variável. Então, esse exemplo aqui, ó, abaixo uma linha de código, eu vou colocar b é 2 vezes 3. Eu vou colocar aqui, vou mudar para o a. Então, b é igual a vezes 3. Repara aqui que eu já tenho, eu vou executar novamente essa célula. Então, o valor do meu a é 4. Então, 4 vezes 3 é 12. Se eu imprimir o valor de b, ele vai imprimir 4 vezes 3. Então, vai aparecer o valor de 12. Agora, repara aqui que eu estou passando um texto. Eu abri essas três aspas e eu estou passando o que a gente chama de uma string. String, ele é uma sequência de caracteres. Essa sequência de caracteres ela pode ter valor semântico ou não, tá, pessoal? Nesse caso aqui tem porque ela é uma frase escrita em português. Então, toda vez que eu for
ver o que eu guardei nessa variável chamada texto, ele vai imprimir essa frase aqui, a não ser que eu mude esse valor. Então, vou colocar aqui, né? Então, ó, por exemplo, eu vou criar aqui mais um código e eu vou dar print texto. Então, apareceu. Se você usar aspas simples, irá gerar uma string multilinha que pode ser guardada dentro de uma variável, como mostra esse exemplo. Então, eu guardei essa frase nessa minha variável chamada texto. Boa prática, pessoal. Eu não gosto de utilizar nomes de variáveis com acento, tá? Eu acho que talvez nem seja possível. Quer ver? Vamos ver. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, exemplo prático. Vamos tentar salvar aqui esse texto, né? E aqui vamos tentar. O Python ele consegue usar os acentos como nome de variáveis, mas eu não recomendo isso porque imagina se você salva sem o acento e alguém tenta usar com o acento e aí vai quebrar todo o seu código. Então, existe um negócio um acordo, né, que os desenvolvedores eles fazem, que são regras de documentação de código e de criação de código e desenvolvimento de software. Existem diversos acordos, mas um dos principais é esse daqui de que não se usa acento, né, para passar nome de variável. Então, eu vou imprimir aqui o valor do B. O nosso B é igual a vezes 3. E aí vamos ver qual que vai ser o valor do B. Repara que foi 12, porque o valor de A ele é 4, né? Então eu vou dar aqui um print, e aqui eu vou colocar A é igual, aí eu coloco aqui uma vírgula A, e aqui eu vou fazer a mesma coisa para o B. B é igual, vírgula B. O que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? O que está dentro dessas aspas, o print ele interpreta como uma string, então ele vai imprimir de qualquer forma. Quando eu coloco uma vírgula, o Python ele imprime na mesma linha esse segundo objeto que eu estou colocando aqui. Então, aqui eu estou colocando uma string antes da vírgula e depois eu estou colocando o valor de uma variável. Então, vamos ver o que vai aparecer aqui. Então, repara que aqui A igual a 4 e B igual a 12. Então, isso daqui é uma técnica, né, que você tem de imprimir o valor passando o nome dela e o valor dela, né? Isso aqui é um exemplo bem bobo, tá, pessoal? Mas passa uma ideia muito poderosa de que a gente pode usar variáveis dentro dos nossos programas. Então, isso daqui a gente ainda vai bater bastante nesse assunto. Então, o Python, como eu falei, também pode ser uma calculadora. Então, 1 mais 3 é 4, 7 menos 9 é menos 2. Então, o Python ele reconhece os conjuntos numéricos, tá? Se eles são inteiros, se eles são naturais. Ele utiliza aqui os símbolos de aritmética. Então, o mais, né, é o de adição, o símbolo de negativo aqui ele é o da subtração, o da divisão é essa barra aqui. Então, 10 por 3 é 3,33. Esse exemplo aqui é interessante porque existe um negócio chamado em Python que a gente chama de ponto flutuante. O ponto flutuante ele tem o nome de float aqui no Python. Então, toda vez que a gente tem uma dízima periódica, ele vai truncar esse número para não exaurir a memória.
Então, quanto maior você for o número que você guarde, se ele for infinito, teoricamente vai estourar a memória. Então, o que que o Python ele faz? Ele aloca a memória de uma forma dinâmica e trunca esse número, né? Então, toda operação que você fizer vai ter um erro. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo essa divisão de 10 por 3, isso aqui está errado, tá? Do ponto de vista matemático, porque teoricamente isso daqui é uma dízima periódica. O 10 dividido por 3 ele deveria ser 3,33 e os três pontinhos. Só que memória é um negócio caro, né? No computador. Então, todas as linguagens de programação vão fazer isso. Elas vão truncar um valor que tem uma dízima periódica, um número real, né? Que as casas decimais se repetem infinitamente. Então, se você repara que aqui no final ele truncou com o valor de 5. Isso daqui é uma regra de arredondamento. Então, toda vez que você arredonda, se o valor ele for abaixo de 5, ele vai ser truncado para o valor 5. Se esse valor ele tiver acima de 3, ele vai arredondar para 5. Se esse valor estiver abaixo de 3, ou seja, se for 2, ele vai arredondar para zero. Se ele estiver acima de 5, por exemplo, 7, ele vai arredondar para 5. Mas se ele estiver acima de 7, 8, ele vai arredondar para o zero também. Então, isso aqui são regras de arredondamento. Vocês já começam a ver, né, que computação é um negócio super difícil. Mas por que que o pessoal faz essas coisas? Será que é purismo? Será que é só vontade de ser chato? Não, não é, pessoal. Lembra que computação é um conjunto de zeros e uns e de impulsos elétricos. Então, o hardware que vocês estão usando aí no computador de vocês tem circuitos lógicos ali dentro que executam essas operações. São circuitos assim super complexos. E para que esses circuitos eles funcionem de uma forma otimizada, esse tipo de condição aqui tem que ser utilizada também, tá? Então, isso aqui chama aritmética do ponto flutuante. Então, por exemplo, é por isso que quando a gente trabalha, eu já trabalhei em mercado financeiro e as bases, por exemplo, quando vocês já devem ter ouvido falar dessas fanfics, por exemplo, que o cara criou um código que roubava 0,0001 centavos de qualquer transação, né? Isso seria possível em teoria. Eu não sei se isso é real. Eu acredito que não, deve ser uma fanfic, porque quem já trabalhou em banco, em mercado financeiro, sabe que os níveis de segurança são muito altos. Mas, em teoria, seria possível, tá? Por causa justamente disso, da aritmética do ponto flutuante. Então, por exemplo, você poderia roubar aqui o 0,333333, porque isso aqui é uma dízima periódica. E eu estou truncando esse valor aqui depois dessa quantidade aqui de algarismos. Então, teoricamente, eu poderia roubar aqui depois da vírgula, sei lá, 10, 12 casas depois. Quando a gente pensa em, por exemplo, milhares, milhões de transações, de milhões de reais ou dólares, então faria sentido. Mas para mim isso é uma fanfic, tá? É algo que foi inventado só para parecer interessante. A divisão inteira, ela é executada com esses dois traços aqui de divisão. O que que é a divisão inteira, tá? É quando você força o resto a ser igual a zero. Então, a gente sabe que o algoritmo de Euclides, né, se a gente tem números reais, tá? A, B vezes C mais D. Então, o A ele seria o número a ser dividido, o dividendo. O B ele seria o divisor. O C seria o quociente e o D seria o resto.
Então, se eu tenho aqui o 10, ele seria o meu dividendo, e eu quero dividir ele pelo meu divisor, que seria o 3. Se eu faço isso dentro do conjunto dos números reais, vai me aparecer esse resultado com essa dízima periódica. Só que se eu trabalhar dentro dos números inteiros, o meu 10 ele vai ser igual a 3 vezes 3 mais 1. Então, 3 vezes 3 é 9, mais 1, 10. Então, o resto dessa divisão de 10 por 3, ele tem como quociente o 3 e resto igual a 1. Isso aqui vocês aprenderam, né, no ensino fundamental lá. É uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola, tá? Então, a divisão inteira, ela pega o menor inteiro, fazendo esse resto ser igual a zero. Então, quando eu uso esses dois traços aqui, eu estou simplesmente pegando o produto do meu quociente e do meu divisor. É isso que quer dizer a divisão inteira. A potência inteira, né, eu uso esses dois asteriscos. Então, por exemplo, 10 elevado a 2 é igual a 100. Aqui eu posso fazer, por exemplo, 4 elevado a 2, ele é 16. Aqui eu posso fazer também expoentes racionais, né? Então, 0,5, que no caso seria igual a meio. Então, 4 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 4 seria 2. Então, aparece aqui o 2. Potência racional, né, que é esse exemplo aqui que eu dei anteriormente. A gente pode colocar o meio, pode colocar 0,5, é a mesma coisa. Então, 100, a raiz quadrada de 100 tem que dar 10. Tá aqui, executei. Agora, vamos trabalhar com texto, né, que são as strings. Como eu falei, eu posso definir uma string colocando ela entre aspas. Então, aqui eu passei o valor semântico texto para minha string e aqui ele vai imprimir essa string na tela. A gente pode brincar de somar com, com as strings, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar teco e aqui mais teco. O que vai acontecer quando eu executar essa célula daqui, ó? Repara que o resultado está concatenado. Essa primeira string com essa segunda string, elas estão concatenadas em uma só string, tá? O concatenar, ele quer dizer isso. Quando a gente pensa em strings, o concatenar ele é uma operação. Então ele junta, né, essas duas strings e cria só uma. Isso daqui é muito utilizado para criar chaves de relacionamento em banco transacional. É uma técnica antiga, tá datada, tá, pessoal? É obsoleta, mas o pessoal costumava usar, principalmente em bancos que foram mal feitos por DBAs preguiçosos. Então era um paliativo que o pessoal usava para criar chaves de relacionamento entre tabelas. Mas hoje em dia, com tanto de cursos aí sobre engenharia de dados e funcionalidades e softwares como, por exemplo, o Databricks, isso daqui é imperdoável. Então, quem não cria uma chave de relacionamento direito, tá fazendo um mau trabalho, só para deixar evidente isso. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, avião teco-teco. Eu, é, quando a gente, o caractere nulo, ele também é um caractere, ele ocupa também um espaço. Então, repara que aqui entre as minhas aspas, eu escrevi avião e deixei aqui um caractere branco. E aqui a mesma coisa para o teco-teco. Então, teco, eu deixei aqui um caractere vazio. Aqui eu não deixei porque não precisa e vai estar no final da frase. Aí o que acontece quando eu concateno essas três strings? Aparece aqui esse caractere vazio também. Então isso daqui não é um espaço em branco, tá, pessoal? Aqui nessa frase, nessa string,
Isso daqui ocupa um bit também. Então ele não é vazio, tá? Quando a gente está criando strings, tudo ocupa espaço na memória. Então, quando eu dou aqui espaço em branco, ele também vai ocupar um espaço ali na memória do meu interpretador. Outra coisa que a gente pode fazer se eu coloco aqui entre essas chaves, eu sempre esqueço, tá, pessoal, se é chave ou colchete, eu acho que é chave. Mas, por exemplo, eu vou executar aqui. Eu criei essa chave chamada texto, essa string chamada texto, e aí o que, que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo desde a primeira posição, do primeiro caractere, até o quarto caractere. Eu não errei não, tá, pessoal? Eu sei que está escrito 3 aqui, só que o Python ele tem uma característica que toda contagem ele começa a partir do zero e não do 1. Então, eu tenho a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Então, o 3 ele ocupa a quarta posição. Eu sei que isso parece uma chatice, né? É até uma abstração, para vocês entenderem como que computação é um negócio que pode ser complicado. Então, eu já executei a célula daqui. Repara que texto ela tem 5 caracteres, a palavra texto. Então, eu estou imprimindo desde a primeira, que é o primeiro T, eu estou imprimindo até o quarto caractere. Tá? Então, deixa eu executar aqui. Não, deixa eu botar aqui 4. Ah, não, desculpa, pessoal, eu cometi um erro. Não é que ele está indo até o terceiro caractere. Ele está pegando os 3 primeiros caracteres. Eu estou partindo do primeiro caractere e estou pegando 3 caracteres aqui. Falei uma bobagem, tá? Como eu estou gravando isso daqui ao vivo sem ensaiar, pode ser que apareçam alguns erros. Então, por exemplo, se eu botar o 4 aqui, ele vai pegar 4 caracteres. Agora, se eu mudar aqui, ó, por exemplo, 1, ele vai engolir esse primeiro T e vai começar a partir do E. Ó. Então, este, certo? Então, vocês podem brincar com isso daqui. Outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo, eu estou indo direto para o final do meu caractere e eu estou excluindo aqui os 3 últimos caracteres. Então, eu escrevi de propósito textos com esses 3 S aqui. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando a partir do último caractere os 3 últimos caracteres dessa string. Então, repare que aqui, quando eu imprimir, eu deletei esses 3 S. Aí o print, né, o Hello World, que foi o que eu já comentei para vocês, é a primeira função que a gente aprende. A gente pode, por exemplo, já mostrei isso, separar por vírgula, e aí ele vai imprimir o, os 2 objetos que eu estiver colocando aqui dentro dessa função print. Esse terceiro exemplo aqui, print Hello World, e eu estou inserindo aqui um separador, né? Então repara que quando eu colocar o hello, as duas palavras hello e word separadas por vírgula, eu posso colocar essa função aqui, eu vou escrever sep igual, e aí eu coloco o tipo de separador que eu quero. Repara que aqui vai aparecer o hífen. Eu posso colocar um ponto aqui também, ó. Então, ó, repara que aqui colocou ponto. Eu posso colocar aqui um asterisco da mesma forma. Eu posso colocar aqui um valor em branco da mesma forma. Então é uma outra funcionalidade aqui que vocês podem explorar. Então aqui eu botei alguns exemplos, né, usando o mais, usando aqui 2 asteriscos. Vocês podem brincar com isso. Quantas vezes vocês colocarem o print em uma célula e imprimir isso daqui, vai aparecer todos os prints forçadamente, tá?
é diferente da gente passar o valor de uma variável. O Python ele só imprime o último valor. Então, uma outra funcionalidade aqui, eu estou usando essas duas palavras, hello e word. Eu estou usando um separador que é um caractere em branco entre essas duas. E aqui eu posso colocar um outro parâmetro dessa função print, que é o end. Então, repara que eu coloquei aqui um acento, uma pontuação, né, uma exclamação. E o que eu estou fazendo? Esse barra N aqui, ele é o parágrafo, é como o Windows ele interpreta o parágrafo. Então, toda vez que eu colocar um barra N, ele está dando um ponto parágrafo e vai imprimir isso na outra linha. Deixa eu ver se ele funciona aqui sem quebrar, porque ele estava o novo texto aqui, né? Ele está no na mesma função aqui, no mesmo parâmetro. E funcionou. Mas ele interpreta esse caractere aqui em branco também como um caractere. Então ele tem que estar próximo. Então, por exemplo, se eu coloco aqui novo texto, então repara que ele vai imprimir. Eu posso também colocar aqui um outro barra N e aqui eu coloco outra linha. Então é uma maneira de você dar um ponto parágrafo aqui usando o print, tá? É uma funcionalidade, assim, eu acho que dificilmente a gente vai usar essas coisas, mas eu preciso falar que existe para vocês saberem. Pode ser que seja utilizável em algum código de vocês, mas aqui é mais por curiosidade, tá? E aqui sem o print, né, eu tenho 1 mais 3, 4 vezes 12 e 3 por 4. Então o Python, ele executa todas as linhas, ele vai passar o, o, o IDE, ele vai passar por todas as linhas, ele vai executar todas, só que só vai aparecer na célula de execução o valor da última linha. Ó. Então 3 por 4 é 0,75. Já se eu usar o print, ele é obrigado a imprimir tudo. Então eu coloquei dessa célula anterior as operações dentro do print, ele vai ter que obrigatoriamente imprimir todas. Então é diferente você executar uma linha, o Python interpreta todas e executa todas, só que ele só coloca na tela o valor da última execução, diferentemente do print, porque o print é uma função. Então ele precisa necessariamente imprimir todas. Aqui um outro exemplo, né? 1 vezes 2, que foi o que eu fiz lá no início da aula. Né? Eu coloquei dois objetos aqui dentro da minha função. Então, antes da vírgula, eu coloco uma frase que serve para evidenciar o que eu quero mostrar. E aqui no segundo, eu coloquei o valor do que eu quero mostrar. Então, 1 vezes 2 é uma string com valor semântico. 1 vezes 2 a gente sabe que é 2. E aqui depois da vírgula, eu coloquei a operação aritmética. 1 multiplica 2. Então o Python ele vai imprimir isso, ele vai interpretar essa string, ele vai imprimir essa string e aí ele vai ler e executar essa operação aritmética e ele vai colocar o valor dessa operação aritmética dentro desse print. Então é por isso que ele sai assim, 1 vezes 2. Tem um exercício de Python bem inicial que é a gente criar, desenvolver uma calculadora. Né? Então, isso aqui vocês podem colocar dentro das funções de vocês. Eu posso até mostrar como que faz isso, mas até para dar um pouco de motivação, para não ficar tão abstrato. Né? Tipo, por que eu estou fazendo isso? Então, a gente pode pensar em fazer um projetinho em que a gente desenvolve uma calculadora. Então, aqui em linhas gerais, eu tenho o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3 e o argumento 4. Quando eu coloco tudo isso dentro do print separado por vírgulas, o Python ele imprime tudo. Aqui eu acho que eu repeti.
Ah, não, aqui eu estou colocando a vírgula de fato. Então, por exemplo, se eu quiser usar eu também posso usar o separador, né? Mas aqui eu já botei a vírgula direto na minha string. Então, eu vou criar aqui mais um código. Vamos ver se isso daqui funciona. Eu vou copiar esse código daqui. Repara que aqui não tem separador, né? Simplesmente aparece o argumento 1 e o que está separando eles é um caractere em branco. Então, eu vou botar aqui CEP é igual, eu vou usar aqui a vírgula. Vamos ver o que, que acontece. Repara que automaticamente o Python ele insere a vírgula como separador desses argumentos. Eu posso colocar ainda um caractere em branco aqui, né? Então, vírgula e o caractere em branco. Então, ele imprime aqui. Então, isso aqui funciona muito bem quando você quer fazer algum tipo de aplicação, por exemplo, esse exemplo que eu dei da calculadora. Mas vamos passar agora para os tipos de variáveis, tá? Eu vou mencionar somente algumas, porque tipos de variáveis é uma disciplina que tem num curso de ciência da computação ou engenharia da computação, tá? Existem, aliás, tipos de dados, né? Existem muitos tipos aí de dados, dezenas. Tem listas, tem arrays, tem árvores, tem string. Só que aqui a gente vai tratar simplesmente de três exemplos delas, que são o numérico, o textual e o lógico. Tá? O lógico, eles são testes booleanos que a gente executa. Eu não sei se vocês sabem quem foi o George Boole, né, mas dizem que ele é o pai da lógica, né, e um dos pais aí da computação. Foi ele que ele desenvolveu, né, descobriu uma técnica em que a gente consegue realizar operações aritméticas usando quantificadores lógicos. E aí criar aquelas tabelas verdades e tal. Então é um negócio assim bem abstrato, tá? Então vamos para o primeiro exemplo. Tem essa função aqui que chama type. E aí o objeto que você colocar aqui dentro, essa função ela vai te retornar qual que é a classe desse objeto. Então eu coloquei aqui o número 10. Por definição, qualquer número que não tenha vírgula ou que não seja um número racional ou um número real, com dízima periódica, por exemplo, o Python ele vai interpretar como se fosse um inteiro. Por que, que ele faz isso? Guardar um inteiro na memória é mais barato do que você guardar um float, um número real. Então, quando você não atribui uma vírgula, ou no caso ponto, né, um separador decimal, ele guarda essa variável numérica como um inteiro. Então, aqui esse exemplo, eu vou guardar o 3,14, ele vai guardar como se fosse um float. Então, esse número aqui, ele ocupa mais memória do que o número 10, o 3,14. Então, repara que aqui eu usei o type, né? E aí ele retornou a classe desse número e é um float, a classe desse objeto. Então, eu coloquei agora o 10, só que entre aspas. Repara que aqui o Python vai me retornar que isso é uma string, isso não é um número, porque a aspas ela serve para determinar um string, igual eu falei lá no início da aula. Eu coloquei agora o valor true no type e vai me retornar que isso é uma classe booleana. O booleano ele tem um valor lógico, tá? E da mesma forma que aqui eu tenho o false. Então ele me retornou uma classe booleana. Então aqui eu defini uma variável que eu chamei de π e defini ela com esse valor, 3,1416. E aí quando eu dou o print no π, ele retorna o 3,1416. Vamos colocar aqui o type, né? Vamos ver o que, que ele vai me retornar. Então repara que ele me retornou o float. Aqui eu também posso, vamos brincar um pouquinho aqui. Variável π tem classe valor. E aqui eu coloco o type π e aqui eu coloco o π.
Então, a variável π tem classe e valor, float e valor 3,1416. Quando eu trabalho com variáveis numéricas, existem diversos tipos de operações que a gente pode fazer, não só as aritméticas, tá? Mas existem, por exemplo, a recursão. A gente pode utilizar essas variáveis em que elas ou se multiplicam de forma iterativa, ou elas se somam ou se subtraem de forma iterativa. Então, uma forma que a gente tem de definir diversas variáveis com o mesmo valor é simplesmente encadear elas assim, ó. Então, A igual a B igual a C, e aí eu coloco o valor delas. Então, repara que lá em cima eu defini o meu A como 4 e eu defini o meu B como 4 vezes 3, 12. Repara que eu passo aqui o valor, ó, tá vendo? Uma coisa legal aqui do Google Colab é que quando eu já usei uma variável e eu já defini um valor para ela, se você passa aqui com o cursor do mouse em cima dessa mesma variável, ele te passa o valor que está guardado na memória. Ó. Então, não sei se você está vendo aí, mas tem o inteiro, o B está salvo como inteiro, 12. Vamos colocar agora o cursor no A. Tá vendo? Está aparecendo o valor 4. O C, será que eu já usei? Eu ainda não usei. Ó. Então, ó, variável C, literal 3. Então, eu já devo ter usado ela em algum lugar. Só que aqui, né, ah, não, desculpa. Ele está interpretando o que eu vou fazer ainda nessa execução. Então, repara que já interpretou que eu vou passar o valor 3, literalmente, para essa variável C. Ele ainda não guardou na memória, mas ele já consegue interpretar o que eu vou fazer. Então, aqui eu vou passar o valor 3 no A, B e C e vou imprimir na tela os valores A, B e C. Ó. Então, 3, 3 e 3, como deveria de ser. Esse daqui é um exercíciozinho, é um dos primeiros exercícios lógicos que tem em programação. É como a gente faz o famoso swap de variáveis, né? A troca de variável. Então, repara que eu tenho aqui o valor de A igual a 2. Eu vou fazer aqui numa célula separada. Então, A igual a 2 e B é igual a 1. E aqui eu vou imprimir o A e o B. Então, A igual a 2 e o B igual a 1. Só que o que acontece se eu quiser trocar o valor de A pelo valor de B? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir A igual a B. Qual que vocês acham que vai ser o resultado desse print aqui? Repara que eu passei o valor de A igual a 2 e eu passei o valor de A igual a B. Quando eu executei essa célula anteriormente, ele imprimiu 2 para o valor de A e 1 para o valor de B. Só que agora, o que eu estou fazendo? Eu estou passando o valor de B para o valor de A. Então, o valor que estava guardado aqui na memória para minha variável B, ele vai ser passado para minha variável A. Então, eu vou executar aqui. Ó. Repare que aqui, ó, 1 e 1, como deveria de ser. E agora, o que acontece, por exemplo, se eu passar o B igual a A? Eu estou passando o valor que foi salvo em A para a variável B. Só que repara que aqui nessa linha, né, eu já passei o valor de B para a variável A. Então, eu estou passando o valor de B para ele mesmo. Porque aqui eu fiz uma operação no qual eu passei o valor de uma variável para uma outra variável. E agora, nessa quarta linha, eu estou passando o valor dessa nova variável para a variável antiga. Então, eu estou passando o valor dela para ela mesma. Então, o resultado, né, se eu tinha A igual a 2 e B igual a 1, e aí eu passo o valor de B para A, que é igual a 1, e aí eu passo o valor de A, que está igual a 1, para B. Então, o resultado tem que ser 1 e 1 também. Tá? Então, é isso aqui que diz essa célula. Vamos supor que a gente quer criar um softwarezinho que guarda e calcula a nota final
dos alunos, né? Imagina que eu sou um professor, estou dando uma matéria, e aí eu quero criar um script que ele anota, guarda, né, os valores de nota das provas desses alunos e calcula a média final. Então aqui a nota da P1, esse aluno tirou 10, aqui nessa nota da prova 2, que eu chamei de nota P2, o aluno tirou 8,5, e aqui eu defino como nota final a média aritmética entre a nota P1 e a nota P2. Então, eu coloco aqui entre parênteses, né, nota P1 mais nota P2 dividido por 2. E aqui eu uso o print, né, e eu trago essa variável nota final, e aqui eu uso para pular a linha e eu vejo aqui qual que é o tipo da nota final. Então, repara que aqui esse aluno ele tirou 9,5 e a classe o tipo, né, dessa variável é um float, ou seja, é um número real. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 e 10. Então, a média vai ter que ser 10. Se eu coloco aqui 9 e 10, a média vai ser 9,5. Então, aqui a gente já está começando a construir o conhecimento, né, para a gente começar a desenvolver softwares. Então, os operadores matemáticos, a gente já brincou um pouco, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, quando a gente usa simplesmente o igual, a gente está passando um valor para uma variável. Só que, deixa eu botar aqui, ó, então A igual a 100 e aqui print A. Então ele vai imprimir o valor de 100. Agora, o que vai acontecer se a gente colocar o A igual a mais e igual 150? Eu vou imprimir aqui, ó, e deu 250. Por que isso acontece? Eu vou até colocar aqui um comentário, ó. Então, A mais igual é equivalente a fazer A igual a mais. Então, isso daqui é muito utilizado no que a gente chama de recursão. Ele entende que esse mais igual, ele está atribuindo o valor anterior de a esse valor novo que eu estou passando aqui de 150. Então, repara que se eu definir aqui, ó, A igual a 50, então ele vai passar o valor de A mais esse valor de 150. Qual que vai ser o valor do A? Ele tem que dar 200, né? Porque 50 mais 150 é 200. Então, repara que aqui eu executei, deu 200. E se eu usar o negativo? É a mesma lógica, tá? Vou botar aqui um comentário. Então, A menos igual é equivalente a fazer A é igual a menos variável, valor. Então, eu tenho que aqui o meu A, ele vale 200. Se eu fizer o valor anterior que eu atribuí a A, menos igual a 50, isso aqui vai ter que dar 150. Então, repara aqui, ó, se eu passar o valor de A igual a 250 e eu executar essa linha aqui, e vai executar essa linha aqui de baixo, o valor vai ter que dar 200. A mesma forma vale para divisão e também vale para multiplicação, né? Então, eu vou colocar aqui A igual a 100. Então, aqui vai ficar... Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó. Ele vai dar 300. Então, o que está acontecendo? Ele está somando 3 vezes. Ele não está multiplicando, tá, pessoal? E isso aqui quer dizer que ele está executando essa soma. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2. Ó. Ele vai dar 6. Então, ele está multiplicando o valor de A vezes esse valor. Então, isso daqui A multiplica igual
é equivalente a fazer A é igual a A vezes o valor. Então, se ele valia 2, ele está multiplicando por 3 aqui, ó. Então, vamos colocar aqui o valor de 100 e aqui eu vou botar 4. Qual que vai ser o valor que tem que aparecer aqui? É o valor de A vezes esse valor, que é 100 vezes 4, 400. Da mesma forma, vale aqui para divisão. Eu vou passar aqui um valor, A é igual a 60, então ele vai passar o valor de A e vai dividir por 30, que aí tem que dar 2, né? Que é o que apareceu aqui. Repara que toda vez que ele faz uma divisão, ele já transforma aqui num float. Ó. Eu vou colocar aqui o type do A. Então ele vale 2, só que ele já passou como um float. Eu posso forçar esse A ser um inteiro. Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, ó, int A. Então, A é igual a int. Repara que eu forcei esse número a ser um inteiro, onde eu passei ele mesmo usando essa função int. Essa função int, ela transforma qualquer valor numérico no inteiro. Repara que, por exemplo, se eu fizer aqui 100 dividido por 30, vai dar 3,3. Só que olha o que acontece quando eu forço esse valor de A a ser um inteiro, né? Ele truncou o número, né? Ele transformou, ele fez o resto ser igual a zero e só pegou o quociente e o divisor. Agora eu vou comentar essa linha. Repara que se eu comentar essa linha, o Python não usa ela para interpretar. Então eu vou executar ela, ó. Então ele é um 3.33333 truncado aqui no final e ele é um float. Então agora a gente vai utilizar esse operador que o símbolo dele é a divisão, né? Só que ele é na verdade o módulo da operação da divisão entre A e o B. Ou seja, ele é o resto da divisão por A e por B. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tenho o valor de 10 e eu coloco esse símbolo aqui de divisão por 3, a gente sabe que pelo algoritmo de Euclides, 10 é igual a 3 vezes 3 mais 1. Então, qual que seria o resultado dessa operação aqui? 10 divisão 3, no caso 10 módulo 3. Então é igual a 1. Ele me retorna o resto dessa divisão, tá, pessoal? Então, se eu fizer o resto da divisão igual, ele vai passar o valor antigo que eu tenho da minha variável e vai dividir, vai encontrar o resto dessa divisão por esse valor que eu estou passando. Então aqui o print vai ser 2. Por quê? Eu estou passando o valor 11 e eu sei que 11 é igual a 3 vezes 3 mais 2. Ou seja, o resto da divisão de 11 por 3 é igual a 2. Eu posso também imprimir direto, né, essas continhas aqui no meu print. Ó. Então, 2 mais 2 dividido por 2. Aqui, novamente, ele transforma num float, mas se a gente quiser, a gente pode forçar isso a ser um inteiro. Então, repara que aqui ó, eu estou fazendo 2 elevado à potência e o resto disso por 2. Por que, que isso daqui tá dando zero? Então, é porque o resto da divisão de 4 por 2 é zero. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, print, eu vou colocar 2. Lembra que os dois asteriscos é igual a potência, né? Então 2 elevado a 2 tem que dar 4. Então na primeira linha vai aparecer 4 e na segunda 0. Porque 2 elevado a 2 é 4 e o resto da divisão por 4, de 4 por 2 é 0. Então, repara que agora eu estou criando expressões aritméticas
Eu estou fazendo isso de propósito, que é para vocês perceberem e depois brincarem. Vocês já devem ter visto diversos memes aí na internet, tem alguns YouTubers que são professores que eles fazem essas brincadeiras em que eles encadeiam diversas operações aritméticas, né? E aí perguntam, e aí, qual que é o resultado dessa operação? E aí sempre alguém erra porque quando a gente constrói um interpretador de código, a gente coloca a ordem de execução de prioridade, né, no caso de hierarquia, em que as operações aritméticas são executadas. Então, por exemplo, existe uma hierarquia entre soma, entre multiplicação, entre subtração, entre a divisão sem o resto, entre o módulo de uma divisão e também quando a gente coloca parênteses ou chaves, tá? Então, tudo isso influencia no cálculo que a gente vai fazer. Então, repara que, por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes 2 mais 8 dividido por 2 elevado a 2. Então, vamos ver qual que... Pensem aí qual que seria o resultado. Como que vocês executariam na mente de vocês essa expressão e depois calculem com o resultado que vai dar. Então ele tem que dar 6. Por que que isso acontece? Ele faz primeiro a multiplicação e a potência, né? Então repara que 2 elevado a 2, 2 vezes 2 é 4, mais, aí tem aqui 8, que divide 2 elevado a 2, que é 4, então 4 por 8 vai dar 2. Então 4 mais 2 é igual a 6. Então isso daqui seria o equivalente, ó, deixa eu colocar aqui mais um código. Então, ó, 2 vezes 2, ele tem que dar 4. Se eu coloco aqui um 8, 2 vezes 2 mais 8 é igual a 12. E agora, se eu divido ele por 2, o que, que vai aparecer? Então, o que, que ele está fazendo aqui? Ó? 2 vezes 2 é 4 e 8 por 2 é 4. Então, 4 mais 4 é 8. E aqui, se a gente colocar vezes 3, não, vamos colocar vezes 4. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Aqui vai dar 20. Por que que isso aconteceu? Ele está fazendo o seguinte, ó, 2 vezes 2 é 2, mais 8 dividido por 2 é 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, mais 8 dividido por 2 é 4, vezes 4. Então, 4 vezes 4 é 16, mais 4, 20. É por isso que aqui está dando 20. Repara que ele está interpretando essa sequência aqui, ó, de 8 dividido por 2 vezes 4, ele está fazendo isso daqui. Ó. Então, ele primeiro divide por 2 e depois ele multiplica por 4. Se a gente quisesse fazer o contrário, a gente tinha que fazer dessa forma. Coloca um parêntese aqui. Ó. Repara que agora vai dar 5. Por quê? Ó? 8 dividido por 2 vezes 4 é a mesma coisa que 8 dividido por 8, que dá 1. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Repara que deu 5 aqui. Então, isso daqui é para exemplificar para vocês que tem que usar os parênteses e a ordem exata do... deixa eu botar aqui até no print, né? Então, usar a ordem hierárquica das operações aritméticas. Então, repara que eu tenho um exemplo um pouco mais complexo, em que eu faço 100 menos 99 dividido por 3, módulo 2. Então, vamos fazer aqui antes quanto que dá essa operação aqui. Ó. Eu estou fazendo 99 dividido por 3, quanto que daria? Dá 33. Então, 33, vamos colocar aqui o módulo 2, quanto que tem que dar isso aqui? Ó? Dá 1.
Por que isso? Repara, vamos tentar colocar aqui um parêntese. Vamos ver se é essa a hierarquia entre essas operações. Repara que deu a mesma coisa. Então, o que, que ele está fazendo? Primeiro dividindo 99 por 3 e depois está pegando o módulo da divisão do resultado desse valor por 2. Então, novamente aqui, ó, eu vou colocar um print. Vamos ver primeiro quanto que dá o 99 dividido por 3 e depois print do 99 dividido por 3 módulo 2. Então, ó, dá 33. 99 por 3 e o módulo da divisão de 33 por 2 é igual a 1. Mas por quê? 33, vocês sabem como que ficaria isso daqui, ó? Até o Gemini já fez pela gente. É até legal, não sei se é legal, né? Porque tem a questão de você não usar o cérebro. Tem alguém autocompletando por você. Mas 33 é igual a 11 vezes 3 mais 2. Seria uma possível divisão, né? Mas por que que está dando aqui, ó, o... Repara que aqui a gente está vendo qual que é o resto, né, da divisão por 2. Então, seria 33 por 2, quando a gente dividir... Qual que é o número inteiro mais próximo de 33, que quando multiplicado por 2? Então, 15 vezes 2 dá 30. 16, quanto que seria 16 multiplicado por 2? Então, 16 multiplicado por 2 dá 32. Então, o 33 seria igual a 16 vezes 2 mais 1. Então, é essa conta aqui que está sendo executada nesse print. Eu estou dividindo 99 por 3 e pegando o módulo da divisão do módulo da divisão por 2, do resultado dessa divisão de 99 por 3, que seria exatamente essa daqui, ó, 33 igual a 16 vezes 2 mais 1. Então, repara que aqui, o que, que eu estou fazendo, né? Aqui eu já estou fazendo uma outra conta. Eu estou pegando o valor de 100 e estou subtraindo o resultado dessa operação. Então, nota que a hierarquia entre a divisão e o resto da divisão, eles, eles têm uma hierarquia maior do que a subtração. Então, aqui essa continha aqui de depois da subtração dá 1. Então, 100 menos 1 tem que dar 99. É por isso que aqui deu 99. A gente também pode, eu já mostrei, né, que a gente pode executar operações aritméticas também com strings, né? Então, eu estou somando A e B, então fica AB, eu estou concatenando a string A com essa string B. Aqui eu posso também multiplicar, ó. Então, vamos colocar aqui, se eu tenho B e vou multiplicar ela duas vezes, ó. O que que aparece? BB. Então, o A mais B multiplicado por 2 fica ABB. Aí repara aqui, ó. Então, repara que aqui, nessa outra linha, eu tenho a string A multiplicada por duas vezes mais a string B. Então fica AAB. E aqui eu tenho a string A multiplicada duas vezes mais a string B multiplicada duas vezes. Então AABB. Repara que aqui eu já coloquei um parênteses, né? Então a string A multiplicada por 2 mais a string B, vou executar isso aqui no outro código. Então, coloquei aqui entre parênteses, A multiplicado por 2 fica AA, mais a string B fica B. Então, fica AAB. E agora, o que, que acontece se eu multiplicar tudo isso aqui por 2, né? Então, vai ficar AAB, que multiplica AAB. Então, vai ficar AAB, AAB. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho a string A mais B, fica AB, multiplicado por 2 fica ABAB. Então, pessoal, com isso eu encerro essa minha primeira aula. Ela foi só
uma introdução à sintaxe Python. Tá, então, pelo meu cronograma aqui, vamos ver o curso. A gente vai ver lógica de operações matemáticas, tá? Esse daqui é o notebook que eu vou utilizar na próxima aula. A gente vai entrar um pouco mais aí a fundo na questão de aritmética e na questão de lógica matemática. Então, espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil para vocês, né?